Olá pessoal, meu nome é Márcia Bevilacqua. Vou gravar esse vídeo aqui para apresentar para vocês as estruturas libertadoras. Já deixo aqui o convite para vocês conhecerem o site das estruturas libertadoras. Nós temos o site em português, que é www.estruturaslibertadoras.com.br, e o site em inglês, que é www.liberateexstructures.com. Bom, para a gente falar das estruturas libertadoras, é importante a gente falar um pouquinho das estruturas convencionais. As estruturas convencionais são as microestruturas que organizam as nossas interações diárias, guiam como a gente controla, guiam e controlam como os grupos trabalham juntos e dão formas às conversas e aos encontros. Então é o que a gente já utiliza hoje no nosso dia a dia de facilitação. As 5 microestruturas mais comuns que a gente mais utiliza são as apresentações, relatórios de status, discussões gerenciadas, discussões abertas ou sessões de brainstorming. Então é o que a gente usa no nosso dia a dia, quando a gente precisa apresentar alguma coisa para um grupo, tomar uma decisão, guiar um grupo num processo de aprendizado, são as estruturas que são mais utilizadas. O fato é que as estruturas convencionais, quando a gente olha sob o prisma de engajar criativamente as pessoas no desenho do futuro delas, para elas construírem um plano de ação em direção a um propósito, as estruturas convencionais ou elas são muito inibitórias ou elas são muito soltas e desorganizadas. Então, inibitórias no sentido de, por exemplo, apresentações, relatórios de status, discussões gerenciadas, inibitórias porque geralmente a palavra ela fica centralizada em uma ou poucas pessoas e todo o restante do grupo apenas ouve ou pouco contribui com com o que está sendo colocado ali. Sem falar quando você tem relação de poder, quando você tem liderança, onde uma equipe tem alguém que lidera e faz a apresentação e a equipe assiste e muitas vezes fica inibida de colocar uma ideia, de colocar um ponto de vista. Então é nesse sentido que elas são consideradas muito inibitórias. E muito soltas e desorganizadas, quando a gente está falando de discussões abertas, de brainstorms, apesar de eu estar ali abrindo para o grupo, colocar ideias, para o grupo falar, elas são soltas e desorganizadas porque o facilitador ele não consegue garantir que todo mundo vai contribuir com o mesmo nível de qualidade, no mesmo tempo, que todas as pessoas vão ter o mesmo acesso para conseguir falar. Tem pessoas que são mais tímidas, pessoas que são mais inibidas e elas têm dificuldade de se colocar num grupo. Então, quando a gente solta e abre para todo mundo falar, você não consegue garantir que essas pessoas mais inibidas vão conseguir se colocar. Então, o que acontece? Gera sentimentos de frustração e exclusão, que as pessoas não se colocam, mas saem frustradas das reuniões, se sentem excluídas. E essas estruturas, elas falham em prover esse espaço para que boas ideias surjam e germinem. Que seja quando alguém está apresentando, está ali utilizando o maior tempo da plenária, o maior tempo de fala ali da plenária, ou seja, quando você abre para todo mundo falar, você não tem garantia de que as boas ideias vão surgir, vão germinar. E essas estruturas também, elas nos fazem operar no piloto automático. Porque como elas são já muito consolidadas e muito fechadas na sua forma de desenhar, na sua forma de ser conduzida, a gente acaba sempre utilizando as mesmas microestruturas e a gente perde de vista qual que é o papel dela, qual a influência que essa microestrutura vai trazer no resultado que eu estou querendo, que eu estou esperando ali para aquele trabalho, né? Então, tem esses pontos que a gente precisa cuidar, e quando a gente usa muitas estruturas convencionais nos nossos processos de grupo, a gente tem essa dificuldade de engajar criativamente as pessoas. E o que está por trás das estruturas? É o que a gente chama de elementos de design. Então, a gente tem 5 elementos de design que, seja uma estrutura convencional ou seja uma estrutura libertadora, eles definem o desenho dessas estruturas, dessas microestruturas.
Eles podem ser desenhados e combinados a partir do objetivo que eu espero para aquele encontro, para aquele evento. E se a gente fosse pensar aqui no exemplo de uma palestra ou de uma apresentação convencional, nós teríamos os 5 elementos da seguinte forma. A estrutura do convite seria assim: escute-me. Então, como eu abri essa palestra? Olha, pessoal, meu nome é Márcia Bevilacqua, eu vim aqui trazer para vocês o assunto estruturas libertadoras. Escute-me. Então, o convite, quando a gente vai fazer uma palestra, uma apresentação, não foge disso. Você não consegue variar esse convite, é um convite já meio fechado. Alguém vai falar e todo o restante vai escutar. Como o espaço é organizado e que materiais são necessários? Nesse nosso exemplo, então, se a gente vai no presencial, a gente vai ter que organizar as cadeiras em fileiras ou em formato de U, a gente vai ter que ter uma tela, ter um projetor, ter slides. Se a gente estiver no ambiente remoto, a gente vai ter que ver qual a ferramenta de videoconferência vai ser utilizada, se vai ter compartilhamento de tela, se não vai ter, se vai ter slides, se o material vai ser mandado com antecedência. Então, isso é o que a gente consegue variar nesse elemento, como o espaço é organizado e os materiais são necessários. Quando a gente fala do elemento como a participação é distribuída, no caso, nesse nosso exemplo, quase que 100% do tempo total, o apresentador está falando e alguém está escutando. O elemento como os grupos são configurados, nesse nosso exemplo, a gente tem um grupo que ouve e um apresentador que fala. No elemento, como que é a sequência de passos e a alocação do tempo para cada passo? No nosso exemplo, a gente tem uma apresentação na maior parte do tempo e às vezes pode ser que tenha um possível momento ali para perguntas e respostas para equilibrar esse tempo. Então percebam que a estrutura convencional, nesses 5 elementos do design, ela tem pouca flexibilidade. Eu consigo mudar muito pouco ali os elementos que eu vou desenhar essa estrutura dentro de um evento. Eu tenho eu posso mexer muito pouco nesses elementos. E aí, qual foi a sacada dos autores das estruturas libertadoras, que é aqui, ó, vou pegar o ponteiro aqui para mostrar para vocês, está aqui no rodapé, que é o Henry e o Keith. Eles chegaram estudando a facilitação e o design das estruturas ao longo dos anos, eles foram percebendo que era possível promover variações nesses 5 elementos estruturais e garantir que as pessoas que houvesse uma libertação das pessoas na discussão do grupo, na tomada de decisão. Então, eles foram, ao longo do tempo, testando, praticando e criando em cima desses 5 elementos, e eles desenharam 33 estruturas libertadoras que nos propõem trabalhar as interações de grupo de uma forma diferente, de uma forma realmente libertadora, uma forma que faça com que o grupo crie junto, todo mundo possa participar, todo mundo possa ser incluído. E aí eles colocaram esses 5 elementos como especificações mínimas, ou seja, a base essencial necessária para gerar o resultado em cada estrutura libertadora. E aqui é muito lindo, porque desde que você mantenha ali o que os autores já praticaram e testaram ao longo dos anos, testaram e retestaram muitas vezes, chegaram ali no modelo ideal de configuração desses 5 elementos para cada estrutura, mas todo o restante você pode inovar, você está liberto. Então, tanto o facilitador, é libertador tanto para o facilitador, como para quem está passando, quem está sendo participante de uma dinâmica de estrutura libertadora, de uma atividade. Porque o facilitador, porque ele pode mudar o propósito, ele pode usar para um outro propósito, ele pode mudar o convite, ele pode mudar as perguntas que ele vai fazer, ele pode fazer uma série de alterações, de inovações, utilizando a estrutura libertadora, mantendo ali as especificações mínimas, que é o mínimo que a estrutura está recomendando para ter o objetivo dela. Então, é muito interessante e muito libertador mesmo. E aqui estão as 33 estruturas libertadoras, para vocês conhecerem. Nós temos aqui, ó, o menu, que é esse símbolo aqui.
Sempre que a gente vê esse símbolo, a gente está se referindo às estruturas libertadoras. E a gente tem as 33, que são as que já estão consolidadas, estão fechadas ali o seu método, a sua forma de conduzir, de fazer. E a gente tem algumas outras que estão em fase de protótipo, estão sendo testadas, que no site em inglês vocês conseguem encontrar também. Então a gente tem desde uma estrutura super simples, como a One, Two, For All, né? 1, 2, 4, todos, que gera ideias, gera perguntas e gera soluções rapidamente no grupo, como a gente tem estruturas complexas, não digo a estrutura complexa, mas que trabalha questões complexas, como a Panarchy, como a EcoCycle, como a Critical Uncertainties, que trata coisas como risco, como planejamento estratégico, como você pode também trabalhar autodesenvolvimento e autoconhecimento com a EcoCycle, por exemplo. Então, são estruturas, todas são muito fáceis de aprender, vocês vão ver aqui, ó. As estruturas libertadoras, então, são métodos de interação para interação de grupos. Todas elas são muito fáceis, todas elas têm a receitinha de como fazer lá no site. Elas são fáceis de aprender, qualquer pessoa consegue aplicar. Elas melhoram a coordenação ali, elas ajudam na coordenação e a confiança das pessoas nas relações. Elas criam regras simples que ajudam a guiar o grupo no seu processo ali de criação, no seu processo criativo de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, libertar contribuições de todos. Seja um grupo de 10 pessoas, como um grupo de 100, N pessoas. Sem questão de hierarquia, né? Se você está numa empresa aplicando, fazendo um workshop de estruturas libertadoras, você vai ter desde o presidente da empresa até o nível mais de chão de fábrica dentro da empresa, dentro daquele workshop, e todos vão ter o mesmo direito de fala, o mesmo acesso a dar ideias, a contribuir. Não tem hierarquia, não tem, todo mundo tem oportunidade. Então, a participação ativa é de todos e em grupos de qualquer tamanho. E por isso que ela é considerada uma inovação disruptiva, porque ela quebra essa rigidez, esse controle, essa restrição das estruturas convencionais, onde uma pessoa fala, todo mundo ouve, onde eu tenho mais poder, eu tenho o poder da decisão e você tem que seguir. Não, é liberto, é aberto para todo mundo contribuir, todo mundo tem as ideias e as opiniões de todos têm o mesmo peso. Então, fica aí o convite para vocês olharem lá o site das estruturas libertadoras, conhecerem mais, praticar, usar nas suas facilitações, testar, ver o que funciona, ver o que não funciona. Tem várias delas que já dá para usar no ambiente online, que totalmente adaptável aí para o ambiente online. Lá no site já tem até as dicas para o ambiente online. Então, conhecer. Nesse último slide aqui que eu vou mostrar para vocês, eu literalmente copiei o texto lá do site das estruturas libertadoras, só para vocês verem como que aparece lá no site. Além dessas informações que são os elementos mínimos de cada estrutura, você vai ter aí o nome da estrutura, o objetivo principal dela. Então, por exemplo, a 1, 2, 4 todos, é engajar todos simultaneamente na geração de perguntas, ideias e sugestões. O tempo que é recomendado para que ela aconteça, então 12 minutos, e o logozinho, o logo de cada estrutura, desenho de cada estrutura. Aqui é interessante contar para vocês que é 1, 2, 4 todos, porque é 1 minuto para reflexão individual, 2 minutos para partilhar a reflexão individual na dupla, depois a gente junta 2 duplas, forma um quarteto, e as duplas compartilham as suas ideias, as suas impressões, e aí o quarteto percebe as semelhanças e as diferenças, e aí são 4 minutos, e aí você tem mais 5 minutos para conversar no quarteto, qual foi a ideia que se destacou ali no quarteto para levar para a plenária, e aí fazer o todos. Então, para a plenária a gente leva a essência, né, a ideia que mais se destacou ali, a sugestão que mais se destacou. Então, você pode utilizar essa estrutura para qualquer situação. Ó. Quando você faz uma apresentação e você quer saber o que o grupo sentiu, como ressoou aquela apresentação para o grupo, ou então você tem um problema a ser resolvido, você quer sugestões para resolver esse problema,
ou então você tem uma proposta que é sugerida para o grupo, e você quer saber como é que o grupo recebeu essa proposta, N situações que você pode usar essa estrutura. Essa estrutura ela pode ser usada para gerar ideias para trabalhar numa outra estrutura, que é o que a gente chama de sequências, né? Então você pode, vamos dizer que você tenha que criar o propósito de um time. Então você pode usar 3, 4 estruturas encadeadas uma na outra para você chegar no seu objetivo final. Então, as estruturas elas são muito flexíveis e cada facilitador vai escolher a sua melhor forma de como colar. Eu faço a 1, 2, 4 todos antes de uma outra, ou eu faço primeiro a outra e depois a 1, 2, 4 todos. Então, essa coisa da criatividade, de você poder unir uma com a outra, de você ver que resultado que dá, misturar as estruturas, é que é a grande sacada dos autores. E eu acho que é um insight muito legal para nós, como facilitadores, a gente ter essa possibilidade de ter dinâmicas que libertem os grupos e que não simplesmente fica aquela coisa engessada e inflexível de uma estrutura convencional dentro de um encontro. Então aqui fica a dica para vocês conhecerem mais sobre as estruturas libertadoras, pesquisar aqui no site, conhecer todas as estruturas, escolher alguma delas e já criar um momento para poder aplicar e ir se especializando, porque é muito legal, é muito libertador realmente você poder substituir estruturas que não permitem que as pessoas criem por estruturas que libertam as pessoas para a criação. Tá bom? Espero que eu tenha inspirado vocês a querer saber mais. E foi só uma pílula, né, sobre o assunto, mas depois vocês podem saber mais no site das estruturas libertadoras, tá bom? Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.